Um babalaô me contou. Antigamente, todos os orixás eram homens. Os homens se tornaram orixás por causa dos seus poderes. Os homens se tornaram orixás por causa da sua sabedoria. Eles eram respeitados por causa da sua força. Eles eram venerados por causa de suas virtudes. Nós adoramos a sua memória e os altos feitos que eles realizaram. Foi assim que estes homens se tornaram orixás. Os homens, eles eram numerosos sobre a terra. Antigamente, como hoje, muitos deles não eram valentes e nem sábios. A memória destes não se perpetuou. Eles foram completamente esquecidos. Eles não se tornaram orixás. Mas em cada vila, um culto se estabeleceu sobre a lembrança de um ancestral de prestígio. E suas memórias foram transmitidas de geração a geração para lhe render-lhe graças. E é assim que começa o nosso ritual, onde iremos lhe contar histórias, como ouvimos e como aprendemos, passadas de geração para geração. A nossa história começa com um herê chamado Pedrinho. Pedrinho era um herê astuto, brincalhão e só queria aprontar. Curioso e arteiro que só Pedrinho sabia ser. Pedrinho era criado pelo seu avô Bento, como ele gostava de chamar. Chamava o Bento pra lá, chamava o Bento pra cá. Ei! Se tu vai fazer Pedrinho, eu vou fazer o vô Bento. Vai fazer vô Bento. E tu tá sujo assim porque tu vai fazer uma criança. Eu vou fazer uma criança. E eu vou fazer o avô da criança. Vai fazer o avô da então criança. Então bora, passa! Passa, vai dar mão banha da todos. Passa! Deixa eu terminar de contar a história, homem! Pelo amor de Deus! Sendo assim, eu espero. Como eu estava contando, vô Bento era um homem sábio. Era um preto velho de sabedoria. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrata o coração de uma mulher. Fica pra cá. E Pedrinho gostava de perguntar várias histórias ao seu avô, porque o seu avô sabia contar as melhores histórias. E Pedrinho já sabia as histórias de cada um dos orixás. Já sabia um pouco da mamãe Iemanjá, ele já sabia um pouco sobre o Xum, sobre o nosso pai Xangô. Ele já sabia várias histórias de orixá. A história que mais Pedrinho gostava era a história de Iansã. Quando Iansã fez uma festa para todos os orixás e convidou eles. Quando todos os orixás apareceram e Omolu apareceu junto, o restante dos orixás ficaram meio retraídos, ficaram um pouco apreensivos. E Iansã, vendo aquela situação, não deixou barato. Convidou Omolu para dançar com ele. E naquela dança com Omolu, e quando ela estava lá rodando, Iansã, como ela é a orixá do vento, como é a orixá da tempestade, ela soprou um vento tão forte que balançou as vestes de Omolu, revelando a sua verdadeira face, revelando aquela beleza, revelando o seu esplendor de orixá. E todos os outros orixás ficaram encantados com Iansã. Essa era a história que Pedrinho mais gostava, porque Pedrinho acreditava mais no interior do que no exterior. Ele não julgava as pessoas por elas serem de outras formas. Não. Pedrinho, ele só queria se divertir. Ele só queria brincar. Ele achava tudo muito puro. Mas a única história que Pedrinho não queria nunca ouvir era a história de Exu. Toda vez que Pedrinho ouvia a história de Exu, ele se arrepiava dos pés à ponta da sua cabeça. Ele não queria ouvir de nenhuma forma. Toda vez que vô Bento falava que iria contar a história de Exu, Pedrinho logo metia o pé. Ele não queria saber. Mas então, um dia, Pedrinho encheu o pulmão de coragem e decidiu. Ele disse: é hoje. Hoje eu quero saber um pouco mais sobre esse Exu. Todo mundo fala dele e eu também quero saber. Então,
Pedrinho encheu o pulmão de coragem e foi perguntar a vô Bento. Ele queria saber a verdadeira face de Exu. E foi mais ou menos assim. Vô Bento! Ô, vô Bento! Vô Bento! Vô Bento! Ô, vô Bento! Vô Bento! Vô Bento! Vô Bento! Que gritaria é essa, menino? Vô Bento, eu enchi meu pulmão de coragem. Eu preciso saber, vô Bento. Tu encheu o pulmão de quê? Se for de catarro, Não. tá aqui, mastruz, melhor coisa pra catarro é mastruz com leite de cabra, olha, o catarro, tchau! Eu preciso saber, vô Bento. Eu já sei a história de mamãe Iemanjá, eu já sei a história de quase todos os orixás. Mas eu enchi meu pulmão de coragem e preciso saber. Quem é Exu? Tu precisa saber quem é quem? Quem? Exu. O senhor ainda não me contou a história dele. Eu não te contei porque, como eu disse, Pedrinho, há tempo pra tudo entre o céu e a terra. Pois então, já que você esperou, e esperou bem esperadinho, chegou a tua hora. Agora eu vou contar essa história. Uma não, vou contar várias pra que fique tudo muito bem entendido. E eu vou perguntar tudo. Pois o que eu não souber, eu vou perguntar. Pois então eu vou falar tintim por tintim, mas menino, não vou deixar uma linha sequer sem contar essa história. E qual vai ser a primeira história que o senhor vai contar, vô Bento? A primeira história, ela fala de um vovô chamado Oxalá. Ah, vovô Oxalá, eu já vi que essa história vai ser boa. Certa vez, Oxalá desejou muito reencontrar o seu filho amado chamado Xangô, que mora numa cidade chamada Oió, um pouco distante da casa do vovô Oxalá. Então, um pouco preocupado com essa viagem, um pouco encucado com os caminhos que iria percorrer até a casa de seu filho amado, Oxalá foi visitar um babalaô. Chegando lá, Oxalá se pôs a conversar com o babalaô e perguntar o que iria acontecer pelo caminho. Então o sábio disse: é preciso tomar cuidado nesse caminho, hein? Você vai levar consigo 3 roupas brancas, sabão da costa e banha de uri. Assim você irá fazer uma viagem não muito tranquila, mas se é um desejo do seu coração rever o seu filho, vá e faça assim. Então, o bom velhinho, aquele chamado Oxalá, pegou suas mudas de roupa branca, foi acompanhado de seu cavalo, que foi um presente de Xangô, seu filho muito amado. Mas Oxalá desejava apreciar um pouco a vista, ver a paisagem, os rios, o caminho por entre a mata, e colhendo folhas, e cantando as cantigas, apreciando o cantar ao lado dos pássaros. Então ele não foi em cima do cavalo, pôs-se a puxar o cavalo pela corda, e o seu fiel amigo de 4 patas ia caminhando e aproveitando a paisagem com o Oxalá. Mas, de repente, quando ia entrando na floresta, Oxalá avistou então pela primeira vez Exu, que estava a tentar equilibrar um tonel de dendê na cabeça. Então, Exu pergunta a Oxalá: ô meu velho, me ajude aqui a equilibrar esse tonel na minha cabeça. O bom velhinho, como não negava nada a ninguém, foi lá tentar ajudar Exu. Não sabia ele que Exu queria lhe pregar uma peça. Então, de repente, ao tentar equilibrar o tonel na cabeça de Exu, aconteceu algo terrível. Oxalá acabou sujando toda a sua roupa. Mas, como ele havia entendido o recado do babalaô, foi até o rio, banhou-se nas águas
E de repente, num passe de mágica, tirou uma muda de roupa de sua bagagem e pronto! Estava prontinho para seguir viagem com seu fiel amigo. Então se pôs novamente a caminhar. Mas, de repente, ainda não muito satisfeito, Oxalá avistou novamente na floresta Exu, que dessa vez estava tentando colocar um cesto de carvão na cabeça. E pela segunda vez pediu ajuda a Oxalá, dizendo assim: ô meu véi, me ajuda aí a botar esse cesto de carvão na cabeça, pensa num diacho pesado. E Oxalá, novamente, né, bondoso, amoroso, se pôs a ajudar Exu. Mal sabia ele que Exu tinha outros planos. Então derramou todo o cesto de carvão no pobre de Oxalá. Então, paciente como sempre, ele foi ao rio. Foi ao rio e lembrou-se do recado do Babalaú. Então se pôs a banhar-se nas águas novamente. E num passe de mágica, pronto, lá estava ele novamente, colocando a sua roupa branca, que havia levado de reserva, como o Babalaú mandou. Então se pôs novamente a caminhar ao lado de seu amigo, aquele bom e velho amigo de quatro patas. E novamente, incansável, lá estava na floresta quem? Exu, esperando por Oxalá. Quando Oxalá avistou Exu, ele estava dessa vez tentando equilibrar um tonel de melaço de cana. E perguntou de novo aquela boa e velha pergunta que vocês já devem saber qual é. Ô meu velho, chegue cá, me ajude a equilibrar esse tonel na cabeça. Posso com esse peso não, homem? E o bom velhinho foi lá, bondoso, caridoso como sempre, e tentou mais uma vez ajudar Exu a equilibrar o tonel de melaço na cabeça. Foi aí então que Exu acabou sujando toda a roupa de Oxalá. Dessa vez, ele já havia gasto a terceira muda de roupa que levava consigo, hein? Então não teve jeito. O jeito foi seguir estrada com seu bom e velho amigo de quatro patas. Nesse momento, Oxalá já ia entrando no reino de Oió, quando de repente os guardas que estavam na entrada da cidade viram o cavalo que Xangô havia presenteado seu pai, Oxalá, e disseram: veja lá, meu velho, veja se aquilo ali não é o cavalo que Xangô deu a Oxalá. É ou não é? É sim, é. Pois então vamos lá pegar esse velho. Sem saber que era Oxalá, porque ele estava todo sujo, acabaram prendendo Oxalá no calabouço do reino de Xangô. Foi aí então que a cidade começou a secar as águas dos rios. Depois na cidade começaram a secar as árvores, a lavoura, e nada dava certo em Oió. Até que Xangô foi a um babalaô e ele disse: há um único problema no seu palácio. Alguém foi preso injustamente. Então
Quando Xangô desce ao calabouço do seu palácio, encontra seu pai aprisionado injustamente. Então manda ele lavar, trocar as suas roupas e aí manda devolver o seu pai à cidade onde morava, sã e tranquilo. Tá vendo aí, Pedrinho, como é essa história? Ainda bem que tudo ficou bem com o vovô Oxalá. Mas isso não quer dizer nada. O Exu, ele ficou fazendo coisas ruins com o vovô Oxalá. Tá vendo aí, menino? Você entendeu tudo errado. Exu é assim como você é um brincalhão. Exu é como eu, brincalhão? É como você é um brincalhão, então por isso que ele fez tudo isso com o Oxalá, porque ele é um brincalhão, né? Então ele só tava brincando? Só tava brincando, era brincadeira, pura brincadeira. Que deu todo esse mal entendido, que no final foi tudo resolvido. Então ele tava brincando como eu brinco com o senhor, vovô? Como você brinca comigo pregando peças. É isso que ele gosta de fazer, é um brincalhão, ele adora pregar peças. Mas ele é o nosso melhor amigo, Pedrinho. Então me explica uma coisa, vô Bento. Se o Exu ele não é ruim, então por que ele tem que comer na rua? Por que ele não come com os outros orixás? Essa aí é uma outra história que eu tenho guardadinha aqui, hein? Outra história? Outra história, vou te contar agora, Pedrinho. Certa vez, Xangô decidiu dar uma festa em seu palácio e convidou a todos para o banquete. Então, foi aquela correria dos servos para preparar todo o salão. Era correria pra cá, e decora aqui, puxa pra lá, e de repente a festança estava toda pronta. Então puseram-se a dançar e festejar e comemorar as vitórias de Xangô. Foi aí então que um convidado um tanto inesperado compareceu também à festa. Exu chegou e se pôs a pregar peça nos convidados, a brincar com um, a brincar com o outro. Acabou até dando nós nas tranças de Oiá. Foi sim. Então, no meio de toda essa brincadeira, os convidados já estavam todos zangados, muito zangados. Ninguém aguentava mais as brincadeiras e as peças que Exu estava pregando em todos. Foi aí então que foram conversar com Xangô. E então Xangô disse: mas Exu é um convidado um tanto ilustre da minha festa. Não há o que fazer, a menos que alguém o desafie e o vença neste desafio. Mas já havia muito tempo que ninguém o vencia em desafio algum. Ele sempre era capaz de vencer a todos nesses desafios e se sair de qualquer peça que tentassem pregar nele, hein? Então ninguém desafiou Exu? Ninguém foi capaz de desafiá-lo. Pois se eu estivesse lá, eu desafiava ele. Ninguém, foi só um modo de despertar a sua curiosidade. 2 pessoas acabaram o desafiando. Eram 2 crianças, 2 gêmeos, os Ibeji. Esses sim foram capazes de desafiar Exu. Eles desafiaram? Desafiaram sim, e o desafio foi mais ou menos assim. Em meio a toda a festança, a toda a música, decidiram então fazer o seguinte desafio: que enquanto o menino tocasse, Exu deveria dançar sem parar. E aquele que cansasse primeiro sairia como perdedor na disputa. Mas Exu não sabia que o menino era gêmeo idêntico da menina, cara de um, focinho do outro. Então era mais ou menos assim: o menino tocava e cantava para que Exu dançasse mais ou menos assim: olele, olele, olele agolonã, orixá malé, olele agolonã. E essa cantoria e dança se deu por toda a noite. Exu dançava, dançava, dançava sem parar. E o menino, quando cansava o braço de tanto tocar, trocava de lugar com sua irmã gêmea. E Exu estava lá, dançando, dançando sem parar. E quando a menina cansava, logo trocava de lugar com seu irmão gêmeo. Até que de repente, no meio de toda essa cantoria, Exu lá dançando, dançando sem parar, não aguentou mais e deu-se por vencido. E foi assim que Exu acabou sendo vencido pelos Ibeji.
Tá vendo aí? As crianças foram capazes de enganar Exu. Então, um tanto envergonhado pela peripécia que acabava de passar, Exu vai até Xangô e diz: meu velho, da próxima que tiver festa por aqui, viu? Deixe minha comida do lado de fora do barracão. Eu vou preferir ficar lá por fora mesmo. Não se preocupe. E estarei de olho em toda a festança. Mas vou preferir ficar lá por fora depois de toda essa vergonha que passei. Então quer dizer que os hereis ganharam? Isso mesmo, Pedrinho. Eles foram capazes de enganar Exu. Tá vendo aí como Exu é um brincalhão e muito amigo das crianças? E ele não ficou chateado? De jeito maneira não ficou chateado não, mas quem ficou muito satisfeito foi Xangô, que continuou a fazer suas festas sem ser incomodado. Então seus convidados festejaram. Não me convenceu não, vovô. Todo mundo fala que Exu só faz coisa ruim. E o senhor só tá me contando brincadeiras e coisas que Exu faz, e ele igual a mim. Então, se ele é brincalhão, então por que ele tem que fazer coisas ruins? Por que ele não pode só fazer coisas boas? Pedrinho, Exu é o nosso melhor amigo, é o nosso guardião. Ele não faz coisas boas, nem faz coisas ruins. Não. Ele faz tudo que nós precisamos, realiza todas as nossas intenções e os nossos desejos. Então agora eu vou lhe contar uma história para deixar tudo isso muito mais claro. Certa vez, um cidadão um pouco mau, ranzinza, foi então visitar um babalaú. Chegando lá, falou ao babalaú que desejava fazer o mal a uma pessoa. Então babalaú mandou que ele se retirasse e que não importunasse mais atrás de coisas ruins. Foi então que num caminho, quando ia caminhando, resmungando, depois que teve o seu pedido não atendido pelo babalaú, este cidadão um pouco mau e ranzinza encontrou então com Exu. Foi aí que quando ele viu Exu, esbugalhou os olhos, esbugalhou ainda mais os olhos, pensando ele que seus maus desejos seriam todos atendidos. Então tratou de logo a Exu tentar seduzi-lo. Então chegando lá disse: meu velho, preciso que você realize um desejo meu. E estou disposto a lhe dar tudo o que você desejar. Tudo que você mais adora no mundo. Irei buscar um de cada para você. E Exu fez o que ele pediu? Com uma condição. Qual? Que lhe trouxesse tudo que ele mais gostava. Então ele saiu, juntou um balaio, pegou um certo balaio, botou na cabeça e saiu por aí recolhendo tudo que Exu mais gostava. Tudo que Exu comia, ele foi botando. Todos os instrumentos que Exu gostava de ouvir, ele foi botando. E foi botando, e foi botando. E quando não aguentava mais... Eita, pesado, vovô! Procurou Exu e disse: tá aqui, meu velho, tudo que o senhor mais gosta. Vai então e faça tudo o que eu lhe pedi. Exu, como gosta de ser cortejado, pegou o balaio, botou na cabeça e saiu por aí, procurando a pessoa a qual o cara ranzinza desejava o mal. Saiu por aí, caminhando, procurando até que... Até que... encontrou com o Omolu. Com o Omolu? O orixá das palhas, que é dono das flores de pipoca, que é o curandeiro de todas as doenças. E então o Omolu disse: Exu, meu velho, onde é que você vai com esse balaio carregado? O que é que você pensa em fazer? E Exu lhe disse então: ora, meu velho, eu vou por aí resolver uns problemas que um companheiro meu me deu esse balaio carregado de tudo que eu gosto, para que tenha seus problemas resolvidos. Foi aí então que o Omolu lhe alertou: cuidado, meu amigo, cuidado com o que vai fazer. Não se sabe se aquela pessoa merece tudo que você está disposto a fazer contra ela. Então, Exu se pôs a pensar, ficou um tanto intrigado, mas
continuou a caminhar por aí com seu balaio na cabeça. Ele continuou a caminhar mesmo depois que o Molu falou tudo isso? Mesmo depois que o Mulu falou tudo aquilo, ele seguiu a caminhar com o balaio na cabeça. Caminhando, caminhando, caminhando por aí. Foi então quando encontrou com o Oxum. A orixá das águas doces, a mãe bondosa. E Oxum então disse: Exu, meu velho, onde você vai com esse balaio carregado de tanta coisa? E Exu disse: minha rainha, tô indo ali resolver um problema de um companheiro meu, viu? Não se preocupe. Foi então quando Oxum disse: Exu, meu amigo, se aquela pessoa tiver que passar por águas turbulentas sem que mereça, tenha cuidado. Então Exu ficou um tanto intrigado, um pouco encucado com tudo aquilo, mas seguiu a caminhar com seu balaio na cabeça. Ele também não ouviu mamãe Oxum? Também não ouviu. Fez ouvido de mercador. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Essa história não vai terminar bem, vovô. Seguiu caminhando, 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 até que então Exu encontrou um amigo de longa data, lá de uma outra história nossa, Pedrinho. Exu encontrou, sabe com quem? Com quem, vovô? Com Xangô. Com Xangô? Xangô, o orixá da justiça. Então Xangô disse: Exu, meu velho, esse balaio aí com tudo que há de bom vai pra onde? E Exu disse: esse balaio é meu velho. Eu ganhei pra ajudar um amigo meu numa peripécia por ali, mas já tô pra desistir. É muito recado no caminho. E Xangô então ficou um tanto intrigado, como Exu já havia se intrigado anteriormente, e perguntou: e que recado foi esse? Você por acaso pretende fazer alguma coisa não muito boa com essas coisas do balaio? Ele disse: não, com as coisas do balaio eu vou ficar pra mim mesmo. Mas quem me deu não tinha lá uma boa intenção. Foi aí que então Xangô decidiu alertar Exu que mesmo que ele ganhasse tudo do bom e do melhor, balaios e mais balaios, os melhores tecidos, as melhores bebidas, ele não deveria fazer nada que a pessoa não merecesse. Foi aí então que a partir desse momento Exu decidiu não equilibrar mais nada na sua cabeça. Então ele tinha dois lados, um lado bom e um lado ruim, que ia de acordo com o merecimento de cada um. Então essa nossa história explica porque é que Exu não faz o mal. Ele faz a nossa vontade, porque ele é o nosso melhor amigo. Então, para Exu, não há bom nem ruim, não há mal nem o bem. Então quer dizer que o Exu não é bom e nem ruim. Ele é o equilíbrio, vovô? Isso mesmo, Pedrinho. Ele é o equilíbrio entre o que desejamos e o que merecemos. Eu não entendia nunca por que eu sentia tanto medo de Exu. Exu, ele não é ruim, vovô. O Exu, ele só tá aqui pra ajudar. E outra coisa, pela sua história eu também entendi que o Exu, mesmo se a pessoa pedir algo ruim, ele ainda vai pensar duas vezes se vai ajudar ou não. Então, isso mesmo, Pedrinho. Tudo é merecimento. Tudo é merecimento, vovô, como o senhor sempre fala pra mim. Vovô! Eu tive uma ideia! Uma ideia? Qual ideia? E se o senhor contasse essas histórias pra várias outras crianças, pra várias outras tribos? O que é que o senhor acha, vovô? Várias crianças, muitas crianças, É. pra ouvir todas as minhas histórias? Todas as suas histórias, desse jeito que o senhor conta, com música, com dança, com festa! Tá aí uma ótima ideia! Como é que vamos fazer pra que tudo isso aconteça? O que a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo e vai contar em cada canto desse mundo, vovô! O senhor topa? Mas é claro que topo! Vamos embora! Eu só preciso pegar o meu livro de anotações, meu livro de histórias, e mais histórias, e muitas histórias. E eu vou guardando tudo aqui, vovô! Tá bom? Eu vou guardando tudo! E é assim que a nossa história continua. Vovô Bento com Pedrinho juntos foram contar suas histórias mundo afora, passando de geração para geração. Espera aí, vovô! Volta aqui! Volta aqui!